Se nós lermos o texto assim só por ler, parece que isto não levanta grandes problemas, mas quando lemos com atenção percebemos bem, o que é que Paulo quer dizer, qual é o argumento, onde é que ele quer chegar, e é isto mesmo que nós vamos fazer. Digo que este é considerado o texto mais, por muitos teólogos, mesmo o texto mais complexo. Por exemplo, há dois professores universitários que eu gosto muito, do Dr. Douglas Moo e o Thomas Schreiner, dizem claramente que este é o texto mais complexo, e eles são só especialistas em Romanos e também na língua grega. Portanto, se eles dizem, é provável que seja bem mais profundo do que o que aparenta ser. O próprio pastor, também John Piper, só para vocês, achei um piadão, porque estava à procura de comentários acerca de coisas deste texto, e há um pastor, que é o pastor John Piper, também um doutorado em teologia, já com muita experiência, e ele pregou este texto, e na semana a seguir ele fez uma outra pregação dizendo porque é que o Senhor, ou melhor, vou explicar, ele pregou sobre este texto num domingo, e depois na semana a seguir o tema da sua pregação foi porque é que o Senhor coloca textos complicados na Bíblia. Este foi o tema da pregação imediatamente a seguir a ele ter este texto. Já agora achei muito interessante. Ele diz, e eu fui ver quais eram os pontos da pregação dele, do porquê que o Senhor traz estes textos que são um bocadinho mais complexos. E achei muito interessante, e vou ler só os pontos para os irmãos pensarem ainda antes de entrarmos no texto. Ele diz que estes textos difíceis, aquilo que fazem é fazem-nos depender de Deus, para que nós não entendamos que somos, ou não acreditemos que somos muito bons. Somos muito intelectuais a ponto tal de já sabemos tudo. Então este tipo de textos um bocadinho mais difíceis faz-nos depender de Deus. Depois faz-nos orar para que Ele nos ajude a interpretar corretamente aquela que é a sua palavra. E isto é muito interessante. Os textos difíceis provocam isto na nossa vida. Faz-nos entender que nós não somos assim tão bons, nós não somos assim tão inteligentes, que sabemos tudo. Depois então por isso faz-nos depender. Depois faz-nos orar para que o Senhor nos ajude. Isto é excelente. Depois, nem percebo a minha letra, deixem-me lá ver o que é que está aqui a dizer. Gostava de entender, mas não consigo, esqueço, vou passar para o outro quarto. Nem consigo entender a minha letra. Deixem-me só ver. Acontece muitas vezes, mas comigo acontece vezes demais. Eu tenho pior letra do que os médicos. Deixem-me só ver se eu consigo ver isto. Não consigo, esqueçam. Aí depois de saber. Último ponto, faz-nos aprender e querer aprender. É muito importante, irmãos, nós educarmos, nós estudarmos a palavra do Senhor. E isto traz-nos a responsabilidade, porque todos nós, eu falei nisto no domingo passado, mas eu gostava de focar nisto outra vez. É muito importante que os cristãos, que os crentes, não sejam apenas crentes sentados. Não sejam apenas crentes passivos. A ideia é, todos nós temos uma responsabilidade de conhecer e aprender a palavra do Senhor. 90% da palavra de Deus é muito fácil de apreender. 90%. Pois há uns 10% um bocadinho mais complexos. Mas nenhum de nós tem desculpa para não ler, e nenhum de nós tem desculpa para não querer aprender. Até podemos nem ter as ferramentas, não tem a ver com competências, não tem a ver com capacidade, nem tem sequer a ver com inteligência. Muitas das vezes tem a ver com a vontade que nós temos ou não de querer aprender. 90% da Bíblia aprende simplesmente, sabem, fazendo o quê? Lendo-a. O grande problema é que há crentes que não querem ler, então ficam à espera que seja depois alguém, uma vez ou duas vezes por semana, que lhes diga alguma coisa da Bíblia. Mas isto não é ser igreja. Isto não é ser cristão. Ser cristão é nós lemos a palavra do Senhor durante a semana, e depois num ou noutro momento da semana em que temos os cultos, estamos reunidos e todos conjuntamente estamos de volta do mesmo texto. Mas é distinto. Hoje em dia pensa-se que nós só temos que ler ou só temos que ouvir, neste caso já nem é ler, só ouvimos a palavra do Senhor ao domingo, ou à quarta, ou à sexta, quando quer que seja o culto, mas não é assim. É suposto nós educarmos. É suposto o crente amar a palavra do Senhor. Até podemos não gostar muito de ler. E o português nisto, estou a falar na generalidade, mas Portugal não é conhecido por ser um país que gosta muito de leitura. Antes, pelo contrário, cada vez se gosta menos. Os jovens cada vez leem menos, e especialmente em Portugal. Culpa também nossa de pais que não educamos os nossos filhos a ler, deixamos-los estar nos telemóveis e nos tablets. E é mais fácil eles estarem nos telemóveis e tablets do que estarem a ler, porque também ler dá trabalho. Mas nós precisamos de estudar a palavra do Senhor, para que quando entremos nestes textos, nós pelo menos tenhamos alguma ideia do que é que o Senhor quer falar. Porque vejam uma coisa, irmãos, estes textos mais complexos, e às vezes até eu, como pregador, ponho-me a olhar para eles e digo, o que é que eu posso pregar disto? Às vezes nem eu sei.
Às vezes nem eu entendo, às vezes nem me faço a mínima ideia. Então, todos estes pontos eu achei interessante, até aquele terceiro que eu não vos consigo dizer, porque não consigo perceber a minha letra. Na altura achei muito interessante, porque de facto estes textos levam-nos a pensar que se de facto a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, e nós acreditamos que ela é, amém? Nós acreditamos que a palavra do Senhor é inspirada pelo Espírito Santo. Se a palavra é inspirada, há alguma coisa nela que é útil para o nosso ensino hoje. E então, nestes textos até um bocadinho mais difíceis, que nós vamos já entrar, eu acho que tem sempre alguma coisa para que nós possamos ensinar. Ainda antes de entrar no capítulo 3, vamos só ler a partir do versículo 25 do capítulo anterior, como costumamos fazer, para percebermos o fio à meada. 25 diz assim: porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. E a incircuncisão que o é por natureza, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O capítulo 2 termina de uma forma estrondosa. Paulo diz assim: o judeu não tem a ver com o lugar onde ele nasce. Isto para um judeu é o caos. Isto para o judeu é uma bomba, isto para o judeu é um escândalo, porque um judeu orgulha-se da sua etnia. E ele está a dizer, olha, o judeu, aquilo que para Deus interessa não é se tu és judeu nascido em Israel, nem sequer é se tu és circuncidado. O que importa é se tu és circuncidado no coração. Então a ideia é, não importa se tu és judeu por natureza, nascido em Israel, importa sim se tu és judeu porque amas ao Senhor. E a ideia é o judeu espiritual. Isto aponta e apela para a questão da igreja. E a igreja não tem a ver com quem é judeu ou com quem não é judeu. Tem a ver simplesmente com tu és ou não, ou tens ou não a marca de Jesus no teu coração. Tens ou não uma mudança, uma transformação, um nascer de novo. Isto para um judeu é complicado. O capítulo 3 começa exatamente nesta linha de argumento. Porque o argumento é, o judeu étnico, por si só, não é grande coisa, não é mais nem menos. Mas os judeus achavam que eram extremamente importantes. E agora, de repente, Paulo diz, olha, do ponto de vista da salvação, ser judeu ou não ser judeu não é importante. Porque estamos a ver, o que te interessa, ou que importa a ti, se seres circuncidado, teres a marca da aliança, se depois não obedeces. Se não obedeces à marca, se não obedeces aos requisitos daquele que te marcou, então tu estás condenado. Tens a marca, mas não obedeces, falas bem, até falámos disto quando falámos do ensino, daquele que pregava, falava, fala muito bem, mas depois não vivia aquilo que pregava. Ora, alguém pregar muito bem, mas não viver aquilo que prega, diga uma coisa, se os irmãos agora descobrissem que eu era um feijão frado, tinha duas caras, eu podia dizer aquilo que quisesse, os irmãos acreditavam em alguma coisa. Até podia ser uma boa pregação, os irmãos diziam, cantas bem, mas não me alegras. Porquê? Porque nós temos que viver aquilo que pregamos. Agora, a pergunta que começa, e esta é a chave para entendermos o capítulo 3, os irmãos também sabem que os capítulos e os versículos não estavam na Bíblia original. Os versículos não existiam, os capítulos também não. A Bíblia foi escrita, neste caso a carta aos Romanos, foi escrita como uma carta, não havia versículos nem capítulos. As divisões somos nós, são os humanos, que mais ou menos as colocam de acordo com os assuntos, mas este capítulo 3 começa exatamente no mesmo assunto. E o assunto é, Paulo acabou de dizer que o judeu, só por ser étnico, só por ter nascido em Israel, só por ser judeu de nacionalidade, não tem nenhuma vantagem nesse aspecto da salvação. Ele é tão importante, ou tão pouco importante como eles achavam, que eram gentios. E agora pergunta-se, há uma pergunta aqui ecoa. Os irmãos lembram-se que Paulo está a falar como se tivesse aqui um oponente. Não existe de facto, mas Paulo está a utilizar uma figura de estilo que é criação de um oponente virtual. Ele não está lá, é um inimigo, e ele agora está a responder ao inimigo que está a levantar questões, como nós às vezes fazemos. Não sei se os irmãos fazem isso, mas eu, se calhar é por ser, não sei se os irmãos fazem, mas eu por causa do meu curso de Direito, eu habituei muito a quando estou ali no chuveiro,
começa aqui a inventar diálogos e a arranjar argumentos e contra-argumentos. Não sei se os irmãos fazem isso. Não fazem. Sou só eu, então pronto. Então eu falo sozinho, começo aqui a imaginar alguém fala, ainda bem, já estava assim, olha pronto, já fui. Sou a única pessoa que faço, mas somos dois. Eu faço, não tenho que falar especificamente sozinho, mas às vezes ponho-me aqui a pensar em argumentos e contra-argumentos, em coisas que poderia acontecer. Nunca acontece normalmente estas circunstâncias, mas eu gosto de fazer isto. E Paulo está a fazer exatamente a mesma coisa. Mas Paulo sabe que estas são as questões que os judeus levantariam. Porque não se esqueçam, Paulo prega nas sinagogas. Então aquilo que Paulo vai falar é aquilo que ele já ouviu alguém a questionar. E a primeira pergunta é, então, se é assim como tu dizes, Paulo, de que é que serve ser judeu? Qual é a vantagem de ser judeu, então? Faz sentido a pergunta. Paulo, se tu acabaste de dizer que os judeus em si mesmo não significa nada, porque até os incircuncisos podem ser judeus, isto era um escândalo, porque um incircunciso podia ser judeu porque tinha a circuncisão espiritual e obedecia por causa disso. Então ele poderia ser considerado um judeu. E Paulo está a dizer, então o judeu perguntaria, então qual é a grande vantagem de ser judeu? Ou qual é então a utilidade da circuncisão? Paulo, então de que é que serve sermos judeus? Paulo, tu esqueceste que nós fomos o povo escolhido? Tu esqueceste que a circuncisão foi uma marca que o Senhor instituiu? Se é isso tudo como tu dizes, então de que é que serve? Para que é que serve? Quem é que nós somos? No fundo é isto. Qual é a nossa vantagem? E Paulo diz, muita. Em toda a maneira. Porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Há outra chave para nós entendermos este capítulo 3. Este capítulo 3 está ligado ao capítulo 9. Ainda falta muito para chegarmos ao 9. Mas no 9 nós vamos descobrir muitos dos argumentos que Paulo está a falar acerca das vantagens. Se os irmãos fossem ao capítulo 9, os irmãos podem ler os primeiros versículos e os irmãos vão ver uma lista de qualidades ou de características que os judeus têm simplesmente por serem judeus. São vantagens que eles têm só por serem judeus. Mas isso só vai chegar no capítulo 9. Aquilo que Paulo quer ressaltar neste versículo é apenas uma. Ele diz muita vantagem em toda a maneira, mas depois ele diz porque primeiramente. E primeiramente é aqui um advérbio que fala acerca de uma lista e é o início da lista. Paulo só vai falar, e por isso é que isto é estranho, porque ele diz, olha, primeiramente, e nós pensamos, olha, primeiramente é isto, depois segundamente, depois terceiro, quarto, mas ele começa primeiramente e depois já não dá mais nenhuma lista. Então a primeira coisa que ele diz, o resto da lista vai estar no capítulo 9, faz como muitos de nós fazemos, começamos um assunto, depois paramos, e depois falamos, depois de repente, para lá que eu esqueci-me daquela coisa. E volta lá atrás. É assim que nós vamos fazendo também na nossa comunicação. Muita vantagem. Primeiramente, as palavras de Deus foram confiadas a quem? O que é a palavra de Deus? O literal no grego é os oráculos divinos. Os oráculos divinos aponta a expressão, e a palavra também, aponta para aquilo que é o Velho Testamento. Os judeus tinham a totalidade do Velho Testamento disponível para si. Foi entregue a quem? Aos judeus. Ora, é isto que se chama a lei, a Torá, todo o Velho Testamento. Foi entregue aos judeus. Eles tinham aquilo que se chama a revelação especial. Nós vimos também já no início que existem as revelações divinas. A revelação, aquilo que nós chamamos a revelação natural, em primeiro lugar, Deus revela-se na consciência humana, utilizamos a expressão lei natural, existe uma lei natural no ser humano que a consciência acede. Falámos disto. O irmão pode ir à tribo mais remota no Amazonas ou àqueles povos no meio do deserto, seja o que for, mas todos eles têm um sentido moral e a Bíblia diz que existe o conhecimento, todos nascem com o conhecimento divino. O Augusto Nicodemos utiliza uma expressão muito interessante, eu nunca tinha pensado nisto, mas é, ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Tornam-se. Porquê que ninguém nasce ateu? Porque quando nascemos com a marca, mesmo os ateus têm essa marca, só que eles enterram a marca de Deus. Com o seu conhecimento, com o seu intelecto, com as suas ideias. Mas a marca de que Deus existe, a Bíblia diz que está na própria consciência. E não só isto. Deus diz, olha, se a consciência não chegar, basta olharem para tudo o que está à vossa volta no mundo e digam-me que não há um Criador depois de olharem para o mundo ou para o universo. E há muita gente que tem muita dificuldade. Eu lembro-me de ver um documentário extremamente interessante
de alguém que é um ateu convicto, e aquilo era um documentário que falava acerca da criação do universo e da Terra e dos seres humanos, e tudo, ele falava que isto tinha sido aleatório, foi um acaso, mas de repente, quando chega ao final do documentário, este indivíduo que é um ateu convicto, quando lhe pergunta, mas isto tem que ter vindo de algum lado, isto é questão do universo, mesmo que seja eterno, isto tem que ter alguma coisa, e mesmo o mundo, e ele diz, sim, é verdade, tem que ter vindo de algum lado, mas veio de extraterrestre, é aquilo mais plausível. Então, de repente, ele diz... Ele disse, primeiro, que não havia nada, que tinha sido tudo aleatório, mas depois, quando chega aos argumentos, ele diz, não, isto afinal teve que vir de alguma coisa, mas ele não consegue dizer que é Deus, porque ele não pode acreditar em Deus porque é ateu. Então ele diz, extraterrestres. A pergunta é, então e quem é que criou os extraterrestres? E isto é assim, é sempre circular. Porque depois tem que haver uma causa primária. A verdade é esta. Depois tem que haver alguém ou alguma coisa que não foi criada e que sempre existiu para que tudo o resto exista, porque senão é um argumento circular. Porque depois diríamos, então quem é que criou Deus? O outro Deus. Então quem é que criou o outro Deus? Os irmãos entendem, isto era infinitamente. Mas nós entendemos, e a Bíblia fala acerca disto, e Romanos fala acerca disto, quando tu olhas para a questão da natureza, existe a revelação natural, existe ordem, existe criação, existe um gosto, existe estética, existe beleza. Tudo isto são marcas de alguém que criou, certo? Então, esta é a revelação natural, na consciência e também depois nos próprios sentidos ao olhar. Mas depois há a revelação especial. E a revelação especial é esta que é entregue aos judeus. Eles, foi-lhes confiada primeiramente a revelação especial. E esta é uma grande vantagem. Porquê? Porque Israel é entregue a Bíblia, o Velho Testamento, para quê? Para que eles pudessem cumprir com os mandamentos e tornarem-se exemplo para as outras nações. Então, esta é ou não é uma grande vantagem? Quem é que Deus escolheu? Israel. Podemos negar tudo o que quisermos, podemos dizer aquilo que quisermos, mas Deus escolheu para si um povo. Pois há o debate se agora a Igreja substitui na totalidade Israel, mas uma coisa parece-me a mim que é relativamente fácil de identificar, é que há promessas que dizem respeito única e exclusivamente a Israel e que não se vão cumprir na Igreja, porque são única e exclusivamente para Israel. É só ler a Bíblia. Há coisas que não fazem sequer sentido. Não tem uma aplicação espiritual. Tem a ver com questões terrenas deste mundo. Isto não tem a ver com a Igreja. Tem a ver com Israel. Então, Israel e a Igreja são distintos. Há promessas que são para ambos. E há promessas que são só para a Igreja. E há promessas que são só para Israel. Mas a quem é que Deus entregou a palavra? A Israel. Esta é uma primeira grande vantagem. Paulo antecipando que vai haver um outro argumento. E o argumento qual é que é? Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. A ideia é, Paulo, deixa-me fazer então outra pergunta. Estás a dizer que então é essa a vantagem do judeu? A pergunta é, então e a infidelidade? Então Israel recebeu a palavra do Senhor e foi julgado. Israel conseguiu ter os oráculos. E mesmo assim, em vez de ser um exemplo, antes pelo contrário, foram rebeldes. E em vez de as pessoas agradecerem, vimos isto, agradecerem a Deus e honrarem a Deus, eles amaldiçoaram a Deus e blasfemavam Deus exatamente pelo exemplo de Israel. E Paulo está a dizer, o que é que isso tem a ver? O que é que a incredulidade de Israel, ou a rebeldia de Israel, tem ou belisca a fidelidade do Senhor? Ele está a dizer, e depois? É interessante. E depois? Eles são infiéis, mas Deus não é. Então a ideia é, as promessas de Deus para Israel continuarão, porque não é a incredulidade que aniquila a fidelidade de Deus. Isto é uma coisa extraordinária. Há questões que são condicionais, isto é, há promessas de Deus que são condicionais. Elas acontecem se tu ou eu fizermos alguma coisa. Mas há promessas que são incondicionais. Você está cá? Sim ou não? Há promessas condicionais e há promessas incondicionais. E Paulo está aqui a falar das promessas incondicionais. Ele está a dizer que nas promessas incondicionais, aquilo que Deus diz que é incondicional, não depende de nada, isso irá ser cumprido. Independentemente de tudo. Irmãos, pensem comigo. Jesus veio ou não veio à Terra? Veio? Os irmãos não responderam, já estava a ficar preocupado. Ninguém... Jesus veio, certo? Jesus era o Messias prometido. Esta promessa era, pergunto-vos eu, incondicional ou condicional? Condicional significa que era preciso fazer alguma coisa para que o Messias chegasse.
Era uma promessa incondicional. Independentemente da nossa infidelidade, Jesus apareceu e veio na mesma. Esta é a diferença entre uma promessa condicional e incondicional. Querem um exemplo de uma promessa condicional? Olha, o Senhor vai-vos continuar a abençoar Israel se vocês permanecerem firmes e fiéis, obedientes à sua palavra. Se vocês não ficarem firmes, eu vou trazer uma nação que vai tirar-vos desta terra. Promessa condicional. Se obedeceres, o julgamento não acontece. Se não obedeceres, o julgamento acontece. Isto é o se. Esta é a condição. Paulo está a dizer, e o que é que isso interessa se Israel foi infiel? Por acaso, sendo eles infiéis, faz com que Deus seja infiel? Por acaso, sendo eles incrédulos, não acreditaram? Porque o que é que aconteceu, irmãos? Pensem. Deus entregou a palavra, o Velho Testamento, e o Velho Testamento apontava para a chegada de quem? Do Messias. Mas quando chega ao Messias, quem é que não crê no Messias? Esta é a ironia do texto. Os judeus. Aqueles a quem primeiramente foi entregue a lei, a palavra, que apontava para a chegada do Messias, são aqueles que têm a lei, são aqueles que têm a palavra que não acreditam. Ironia das ironias. E ainda hoje, por um tempo, Romanos fala acerca disso também. Há de chegar a altura em que muitos dos judeus vão se virar para Jesus Cristo. Há de estar a chegar o tempo, porque o tempo está próximo do fim e nós sabemos que isso faz parte da escatologia e da parte final. Mas havemos lá chegar daqui por uns tempos. Estamos agora no capítulo 3, eu acho que isso está no capítulo 11. Temos muito que avançar. Eles não creem em Deus e por isso é que são incrédulos. Está aqui a expressão. Pois que, se alguns foram incrédulos, e aqui há alguns, Paulo está a ser generoso. Porque não é alguns, é a maior parte. Mas aqui Paulo parece que até nem quer ofender assim. Ele sabe que o seu argumento está a ser agressivo. Ele está a utilizar a expressão alguns. Simplesmente para não dizer quase todos. Porque a verdade é que foram mesmo quase todos. Quase todos os judeus não creram. Mas a pergunta é, a tua infidelidade e a minha incredulidade anulam quem Deus é? E isto é uma promessa incrível. Esta é uma promessa que não é condicional. Deus não muda por causa da tua ou da minha infidelidade. Deus não muda por causa da tua ou da minha incredulidade. Tu podes acreditar ou podes não acreditar, isso não muda nada para Deus, porque Ele continua e continuará sempre a ser Deus, com todas as suas características. Amém? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele diz, olha, a única coisa que eu sei é, depois de estar com Deus, depois de conhecer a Deus, depois de ler a palavra do Senhor, depois de ter um encontro com Cristo, aquilo que eu sei é, todo homem é mentiroso e Deus, Ele é a verdade. Quando nós comparamos os seres humanos a Deus, chegamos a esta triste conclusão, e aqui estamos todos no mesmo barco, é que nós somos mentirosos. E Ele não é. Ele continua a ser a verdade. Ele continua a ser verdadeiro. Depois, ele diz, e este texto é um bocadinho difícil, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. O que é que Paulo quer dizer com isto? Vamos lá outra vez, vamos ler o versículo todo. De maneira nenhuma. Vamos ler o 3 e o 4 que é mais fácil. Porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Não é fácil, pois não? Não é? O que é que isto significa? O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, ele começa dizendo como está escrito. Quando Paulo diz que está escrito, é porque está na Bíblia. Está escrito antes. E sabem onde é que isto está escrito? Está escrito num texto muito, muito interessante, que é Salmo 51, versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Este é o salmo em que Davi confessa o seu pecado e pede perdão a Deus. Já lemos isto, eu lembro-me de falarmos, lembro-me de termos falado deste salmo, especialmente, isto tem a ver exatamente com aquele episódio, logo a seguir, Davi, no fundo, mandar matar Urias, não é? Depois de ter cometido adultério, mata o esposo, Urias, da mulher com quem ele se deitou. E diz assim, contra ti,
contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. O que é que Davi está a fazer? Os irmãos lembram-se, Davi cometeu um erro terrível. Não foi só um erro, foram vários erros. Foi ali um processo terrível que arruinou, não o reinado, mas hipotecou o futuro em grande. Foi aqui, através deste episódio, que o reino de Davi vai ser dividido, não com Davi em vida, mas logo após Salomão. E o que é que acontece? Davi peca, Davi chega ao cúmulo de mandar matar, torna-se um homicida, depois de ser um adúltero torna-se um homicida, e a seguir ele pede perdão ao Senhor. Mas há uma consequência. E quando ele pede perdão ao Senhor, ele diz, olha Senhor, aquilo que eu fiz é de facto injusto, sejas tu justo, porque tudo aquilo que tu decidis é justo. Isto é o contexto. E o que é que Deus decidiu nessa altura? Que aquele filho que tinha nascido daquela união pecaminosa ia morrer. E morreu mesmo. Já mas lembram-se isto? Que ele não era Salomão, mas era o filho antes de Salomão. Faleceu. Este tinha a ver com julgamento. E Davi está a dizer, olha Senhor, eu sou de facto um pecador, mas que toda a gente entenda que aquilo que tu decides é justo, independentemente das consequências. Estão a perceber? E o que é que está aqui? Qual é o argumento? O argumento em Romanos é o mesmo. Seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Paulo está a apelar e a dizer que Deus, Ele não muda por causa das nossas circunstâncias, nem por causa de quem nós somos, nem por causa daquilo que fazemos. E tudo aquilo que Ele decide, porque Ele é verdadeiro, torna-se e é sempre justo. Deus é justo. O que há muita gente a acusar Deus é dele ser injusto, já repararam? Mas Deus não é injusto. Decida Ele aquilo que Ele decidir. Irmãos, se Deus decidir que nós devemos, que o meu tempo agora acabava aqui, tão novo, irmãos, Deus é que sabe, Ele é justo. E não podemos negar isso, porque quando nós colocamos em questão a justiça divina, ficamos aqui metidos num grande problema. Quando nós negamos que Deus é justo, nós negamos até que Ele é Deus. Porque se Ele é, de facto, aquilo que Ele diz que é, Deus é justo, simplesmente porque é a sua natureza. Ele é justo, tudo aquilo que Ele decide é justo. É justo, porque Ele não consegue ir contra a sua própria justiça. Agora vejam, versículo 5. É mais uma questão. Paulo, nisto é incrível. E se a nossa justiça... e se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto trazendo a ira sobre nós? Vejam, a ideia é, vamos ler isto assim devagarito. E se a nossa injustiça é a razão da justiça de Deus, a ideia é, se é pela nossa injustiça, pelo nosso pecado, por aquilo que nós fazemos, que a justiça de Deus se manifesta. Porque vejam, o que é que ele falou antes? Acerca do caso de Davi. O que é que Davi fez? Pecou. E porque Davi pecou, houve consequências. E Davi está a dizer, olha, Senhor, apesar das consequências, não era aquilo que eu queria. Não era aquilo que eu gostava. Não era aquilo que eu estava a orar. Mas tu continuas a ser justo. Tu és glorificado porque tu és justo. Então ele está a dizer, olha, então se a nossa injustiça leva a que a justiça de Deus seja manifesta, então Deus não é injusto porque nos julga. Não sei se vocês estão a entender, mas a ideia e o argumento assim muito simples é assim. Então, se eu peco, e ele depois vai repetir este argumento, se eu sou injusto, e isso faz com que a justiça de Deus prevaleça, para que é que Deus me julga? Se com a minha injustiça, quem é glorificado é Ele. E Paulo está a dizer, falo como homem. A ideia é, este argumento é tão ridículo que eu estou a dizer isto, vocês nem pensem que é inspirado pelo Espírito Santo. Eu estou a falar isto como homem. Que isto é um argumento que ele já ouviu. Ele já ouviu falar disto. Sabem porquê? Porque ele fala acerca da graça do Senhor. Paulo prega acerca de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é acerca da graça, imerecido, ao favor imerecido. Tu não mereces a salvação, mas vem Jesus e entrega a sua vida por mim e por ti. Amém? Então, Paulo, e há alguém que diz, então mas espera lá, se eu sou injusto e se a minha injustiça leva a que a justiça de Deus prevaleça e Ele seja glorificado, toda a gente fica a conhecer que Deus é um Deus justo por causa da minha injustiça, então, porquê é que Ele me julga? Ele diz, olha, eu vou falar disto, mas é só como homem. É só como homem, só para não me irritar mais. Isto é o que Paulo está a pensar, certamente.
De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? A ideia é, Deus tem todo o direito de julgar, mesmo que a tua injustiça leve a que Ele seja glorificado. E Ele depois apela para uma ideia muito comum naquilo que é os judeus. Os judeus sabem que no final dos tempos vai haver o quê? O julgamento. Os judeus nisto também estão connosco. Eles não acreditam no Messias, não como no Messias Jesus, na maior parte. Pelo menos os judeus não messiânicos não acreditam nisso, não é? Mas eles sabem que vai haver o final. O dia do Senhor. O dia do julgamento final. O judaísmo tem este dia também presente. Um dia apocalíptico em que vai vir, tem a ver também com o Messias, mas vai chegar e vai acabar tudo, e vai acabar tudo em julgamento. E ele está a dizer, olha, pensem lá comigo. Tu és injusto. E isto leva a que Deus seja justo. Mas Ele pode julgar-te, mesmo que a tua injustiça leve a que a sua justiça seja prevalecida. Porquê que Ele te pode julgar? Porque no final dos tempos vai haver um julgamento. Isto para nós pode não fazer sentido, mas para um judeu fazia todo sentido. Porque, vejam, no final dos tempos vai haver um julgamento por um juiz que é justo. Ele está a dizer, meus amigos, pensem comigo, se no final dos tempos vai haver um julgamento e vocês sabem que este julgamento vai ser feito por aquele que é justo, então será que Ele não te pode julgar, mesmo que a tua injustiça tenha vantagens para Deus? E as vantagens os irmãos entendem. A vantagem é a glorificação. A ideia é, em tudo, Deus é glorificado. Até nas injustiças. Mas como é que Deus é glorificado nas injustiças? Porque depois prevalece a justiça divina. A justiça divina torna-se aquilo que é o padrão. Quando existem injustiças, nós dizemos, isto é injusto. E a pergunta que se deve ecoar é injusto porquê? De onde é que vem este nosso sentido de injustiça? Porquê que é injusto? Porquê que é injusto? E nós dizemos, é injusto porque está mal. Porquê que está mal? Porque nós temos um sentido de justiça. De onde é que vem esse sentido de justiça? E quando vamos lá ao início, nós entendemos, espera lá, este sentido de justiça vem de alguma coisa, vem de alguma fonte. De onde é que vem? Nós que somos cristãos dizemos que vem de quem é que é glorificado com isto tudo. Na injustiça o que transparece é a justiça. Nós ficamos indignados, mas isto não aponta para a nossa indignação, aponta para a indignação daquele que nos criou. Então a injustiça faz prevalecer a justiça divina. Por isso é que o nosso prazer não está neste mundo e por isso é que nós sabemos que apesar de toda a injustiça que existe no mundo, nós ainda assim, pelo menos o cristão deve ficar assim, deve ficar o máximo tranquilo possível sabendo que no final o Senhor vai julgar todas as injustiças e tudo vai ficar equilibrado perfeitamente. De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Ora, Deus não é injusto. Como Ele não é injusto e como tínhamos visto já que Ele julga igualmente tanto judeu como gentil, no final dos tempos é o Deus justo que vai julgar todas as coisas. Mas agora há outra questão. Aquela que nós vamos vendo também já replicada depois noutros textos paulinos. Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador. Veja o que é que este argumento está a dizer. Olha, se a mentira, se o pecado faz abundar a glória do Senhor, faz abundar a verdade de Deus, porque sou eu ainda julgado também como pecador. A ideia que Paulo está agora a fazer é o seguinte, meus irmãos. Ele está a dizer, vocês que dizem que sendo injustos levam a que a justiça de Deus seja glorificada e então por isso não deviam ser julgados. Porque é injusto. É injusto eu ser julgado quando estou a beneficiar Deus. A ideia é esta. Vocês compreendem? Está a ser muito complicado? Ou está a ser relativamente fácil? Mais ou menos. Salstão, tens que estudar mais, por isso é que não tem... Um aluno do Instituto fica a dizer que está a ser mais ou menos, mas esperava mais de ti. Estou a brincar contigo. Irmãos, agora pensem só. Paulo está a dizer, o argumento é a questão da justiça e da injustiça e agora entrou a questão do pecado. E Paulo está a dizer, olha, se aquilo que vocês estão a dizer sendo judeus fosse verdade, então porquê é que vocês me condenam a mim? Porque vocês dizem e vocês perseguem. Vejam, Paulo era ou não era perseguido? Sim ou não? E era perseguido porquê? Lembram-se porque é que Paulo era perseguido? A ver se vos acordo. Porquê é que Paulo era perseguido? Porque era considerado alguém que provocava Roma. Mas era perseguido pelos judeus por quem? Nos judeus, os judeus. Porquê é que os judeus perseguiam Paulo? Vocês lembram-se que Paulo era judeu?
Antes era ele que perseguia a igreja. E depois ele tornou-se perseguido dos judeus. Porquê? Porque Paulo tornou-se igreja. Então Paulo era perseguido simplesmente porque acreditava em quem? Em Jesus Cristo. E agora ele está a dizer o seguinte: vocês chamam-me mentiroso, porque vocês dizem que eu prego mentiras, porque eu prego Jesus Cristo. Ora, se eu prego mentiras, mas se pela minha mentira, afinal, porque é o argumento que ele está a dizer que os judeus dão. Ora, se vocês dizem que a injustiça leva a que a justiça de Deus seja prevalecente, ou que seja aquilo que prevalece, desculpem, porque é que então me perseguem a mim, vocês judeus me estão a perseguir a mim, dizendo que eu minto? Ora, se eu minto, então o argumento ao contrário também é válido. Eu minto, faço com que Deus, no final, seja glorificado, porque o que vai ser glorificado é a sua verdade. Então a pergunta que Paulo está a dizer aos judeus: ora, se vocês de facto isso fizesse sentido aquilo que vocês estão a dizer, vocês não podem perseguir. Porque mesmo que eu fosse um mentiroso, a glória do Senhor ia prevalecer. E porque é que Paulo está a fazer? De uma forma assim meio tosca, porque o argumento é mesmo assim meio tosco, ele está a fazer um checkmate naqueles que fazem estas questões. Ele diz: olha, checkmate. Porque se é verdade aquilo que tu estás a questionar, se é verdade que Deus então não podia julgar o injusto porque o injusto faz com que Deus seja glorificado, então tu que és judeu não podes perseguir. Porque mesmo que eu estivesse completamente errado e a mentir, a minha mentira ia fazer com que a verdade de Deus prevalecesse. Então tu não podes julgar. Checkmate. Arrumou com um argumento. E porque não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é injusta. Continua no mesmo argumento, mas está a terminar. Paulo está a dizer: eu não digo, apesar de dizerem que eu digo, a ideia é esta, acusam-me de coisas que eu não faço, acusam-me de coisas que eu não digo, e eu não prego para que façamos males, para que venham bens. Paulo está a dizer: olha, tudo aquilo que vocês disseram, eu não prego. Eu não prego que se deve pecar para que sejamos abençoados. Eu não prego para que sejamos injustos, para que a justiça de Deus prevaleça. Eu não prego para mentir ou para pecar, para que a verdade de Deus prevaleça. São vocês que dizem que eu faço. Aquilo que eu digo, e isto encerra o argumento, é que a condenação de quem faz tais coisas não poderia deixar de ser outra coisa senão justa. E o argumento no final faz todo o sentido. Depois deste texto todo, o que é que fica? Fica que quem peca é justamente condenado, utilize o argumento que utilizar, faça aquilo que muito bem entender, porque nós, como seres humanos que somos muito bons a dar desculpas. E esta é a questão do texto. Todos nós nos desculpamos. Os judeus desculpavam-se porque achavam que simplesmente por serem judeus não iam passar pelo julgamento. Foi isto que vimos. Os gentios desculpavam-se por causa do desconhecimento. E quando chegamos aqui até ao final do versículo 8, depois do capítulo, de 3 capítulos e mais 8 versículos, nós entendemos que tudo culmina no seguinte: nem o gentio, nem o judeu têm desculpa alguma. Porque Deus não deixou de ser justo, independentemente da rebeldia, do desconhecimento ou da incredulidade dos judeus ou dos gentios. Deus continua a ser justo e a condenação daqueles que são injustos é justa. No final, o que é que ficamos e qual é a aplicação? Temos que dar graças a Deus, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz condenado por nós. Porque nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece. Na próxima semana iremos ver a continuidade. O texto é bem mais simples e é um texto que os irmãos conhecem muito bem, mas tem a ver com não há um justo, nem um sequer. Depois deste argumento, nós conseguimos agora entender o texto que vem a seguir. Mas aquilo que Paulo está a fazer é apontar para questões, argumentos e desculpas que algumas das pessoas da altura estavam a dar para pecar. Eu peco, porque se eu pecar, quem vai ser glorificado com o meu pecado é o Senhor. Então eu peco e ainda estou a fazer uma boa coisa. Os irmãos pensam que isto é doidice, mas isto acontece hoje nas igrejas. Há pessoas que pecam, continuam a pecar e dizem que no final o que é bom é que o Senhor é que é glorificado com o pecado delas. Os irmãos pensam que estamos muito longe deste tempo, mas isto acontece a
atualmente eu sei do que é que estou a falar. Eu sei mesmo do que é que estou a falar. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Ele tem. Amém? E Ele tem. Para a semana entraremos então num texto extraordinário para depois encerrarmos o capítulo 3 com a justificação vem somente pela fé. Como os irmãos entendem, Paulo está a pôr aqui um pano de fundo para colocar todos no mesmo barco, para que todos entendamos, bem, se isto é assim, se estamos todos assim e se vamos ser todos julgados por um Deus justo, o que é que eu faço agora? É esta posição que Paulo quer que nós fiquemos no texto. O que é que tu fazes agora? Se agora tu não tens hipóteses, porque não é pela obediência, porque não consegues obedecer integralmente à lei, não dá. Se falhaste uma vez, falhaste em tudo. Se falhaste em tudo, és condenado por tudo. E se és um gentio, com as tuas práticas todas, com os pecados todos que lá estão, e agora entendes que vais estar diante de um juiz que é perfeito e conhece todas as provas, o que é que fazes agora? Irmãos, deixa-me terminar mesmo com isto. Vai haver uma altura, eu vou utilizar esta expressão várias vezes, mas vai haver uma altura, eu gosto de imaginar isto, penso que li isto num livro, mas vai haver uma altura em que nós vamos estar diante de Jesus. E nós vamos estar, eu gosto de imaginar assim, uma sala de cinema gigante, mas a única pessoa que lá está é você. E você e Jesus. E de repente há o ecrã, você está na primeira fila e o ecrã é a sua vida, do início até ao fim. E lá vai aparecer tudo. As nossas motivações, porque é que vinhamos à igreja, porque é que cultuávamos, porque é que servíamos, se estava ou não no nosso coração de facto o serviço, ou se era para os outros verem, ou se era só porque sim, ou se era só porque assado. E tudo isto vai passar. E no final o vídeo vai acabar. O que é que vai acontecer quando aquele vídeo terminar? E nós virmos a nossa vida de fio a pavio e todas as nossas motivações e à nossa frente está Jesus. O que é que nós fazemos? Já pensou nisto? Nós temos a tendência a pensar nisto. Eu quando chegar lá penso nisto, mas é errado. Nós devemos pensar nisto agora. Porque é isto que faz-nos motivar para servir a Jesus. Não é o medo, é entender que tudo vai ser escrutinado, porque tudo é escrutinado. Nós só conseguimos enganar-nos uns aos outros. A Deus ninguém consegue enganar. Por isso é que Ele é um Deus justo. Podes arranjar e eu posso arranjar as desculpas que quiser. No final, nenhum de nós vai ousar dizer qualquer desculpa a Jesus. Há pessoas que ainda vão. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isto, aquilo e aquele outro. Apartai-vos de mim, malditos, que nunca vos... Jesus Cristo, tenha mesmo misericórdia de mim e de si. Amém? Amém. Vamos terminar, irmãos. Daniel, vamos levantar a nossa oferta e terminamos com um cântico.